Irmãos, nós vamos continuar o assunto lá de Ruth, que nós começamos na semana passada, no domingo passado. Fica longo para nós recapitularmos tudo, e agora, como está gravado, está aí no YouTube, é só voltar lá e recapitular de onde nós paramos, do que estamos falando. Mas nós terminamos assim: o Ruth, uma estrangeira, ela agora vem para Belém, a casa do pão. Nós vimos que Jesus é o pão, ele é o dono dessa casa, da casa do pão. Ela é uma estrangeira. Vimos um paralelo com relação a Efésios, inclusive, porque lá em Efésios Paulo fala que nós também éramos estrangeiros, éramos inimigos de Deus, estávamos sem Deus no mundo, éramos longe das alianças, das promessas de Deus, e agora, por causa do sangue de Jesus, chegamos perto. Então agora nós estamos na família de Deus, na casa de Deus, na lavoura de Deus, no edifício de Deus. Então Paulo usa muitos exemplos ali. E aí a gente vai voltar então para o livro de Ruth. Eu queria que você abrisse lá a sua Bíblia, que vamos ver se a Larissa vai conseguir colocar aí os textos para vocês acompanharem aí, senão a gente vai treinando esse achar os textos na Bíblia aí. No capítulo de número 2, porque agora nós vamos pegar a partir do momento em que Ruth chegou em Belém, ela chegou na casa do pão, e ela tem ali uma conversa com Noemi, e é bonito demais o versículo 3 aí no capítulo 2, porque ela fala assim: ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertence a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. É interessante assim, porque nós sabemos que não há casualidade, foi uma cristocidência, pela forma, os arranjos de Deus, os mecanismos de Deus para conduzir toda essa história. Mas onde eu quero me deter é a partir do versículo de número 8, quando nós vamos entrar nas conversas, porque aqui no capítulo 2 existem alguns diálogos, algumas declarações de Boaz. Antes disso, deixa eu colocar uma coisa importante para a gente considerar, que eu sei que você está aí em casa pensando no assunto, como que eu vou chegar. Uma pessoa até mandou uma mensagem falando assim: como eu nunca imaginei que você ia chegar em Ruth dessa forma, desse jeito. Então deixa eu explicar uma coisa. Nós não poderíamos usar o livro de Ruth como uma referência a respeito de Jesus se o próprio Senhor Jesus não tivesse dito: vocês examinam as Escrituras, pensando ter nelas a vida eterna, pois elas testificam de mim. Então o próprio Senhor Jesus disse que as Escrituras, quais são as Escrituras que nós tínhamos na época de Jesus? 39 livros do Velho Testamento, essas eram as Escrituras. E ele falou assim: vocês olham os 39 livros, e esses 39 livros testificam de mim. Então nós estamos começando a achar uma pista de que o Senhor Jesus, ele será para nós a interpretação para todos os livros das Escrituras. Paulo, quando escreve lá em Romanos, ele fala: porquanto tudo quanto foi escrito outrora, para o nosso ensino foi escrito. O que ele está falando? O que foi escrito outrora? Ele está citando os 39 livros da Bíblia. Então, ensino de Jesus. Eles testificam de mim. Então nós vamos olhar para o livro de Ruth procurando o Senhor Jesus. Ele é a nossa referência. E será para nós ensino, lições de coisas que nós precisamos extrair do livro de Ruth. Por isso, senão nós não teríamos essa autorização, vamos dizer, de pegar o livro de Ruth e usar para nós como se fosse um modelo, uma ideia, uma representatividade a respeito de Jesus. Nós não poderíamos fazer isso, seria uma afronta. Mas ele mesmo falou para olhar para as Escrituras, os 39 livros, e procurar que estão testificando a respeito. Se você prestar atenção, você vai descobrir Jesus em todos os livros. Exatamente. Ele está lá em todos os livros. É isso que ele quis dizer, e foi isso que Paulo falou. Não só ele, mas lições a respeito do Senhor Jesus. Então a gente vai para o livro de Ruth e a gente vai encontrar ali princípios, ensino, conhecimento, verdades, caminhos
Se não para nós, o que seria o livro de Ruth? Um livro poético, seria um livro histórico, que apontaria para nós simplesmente a genealogia de Jesus. Porque ela está na genealogia de Jesus. E uma amizade só da Ruth com a Noemi. Sim. Só. Mas agora nós temos uma chave de interpretação. Nós vamos procurar Jesus. E encontramos. Então agora nós estamos falando da casa do pão. Uma estrangeira, como nós, chegou na casa do pão, Belém. Quem que é o pão da vida? É Jesus. Ele é o dono dessa casa. Agora ela fala, nós vamos para os campos de Boaz. Boaz, gente, a coisa é tão linda, quem dera a gente tivesse tempo para estudar tudo isso. Quando Davi começa a erguer ali o templo, a gente pode ver isso depois em Crônicas, uma das colunas chamava-se Boaz, homem forte. Está falando de Jesus, uma das colunas do templo chama-se Boaz, ele dá o nome de Boaz, Jaquim e Boaz, à esquerda e à direita. É tão bonito para dizer assim, estamos olhando para Jesus. Então a partir de agora, as primeiras palavras que Boaz vai falar para Ruth, soam para nós como as primeiras instruções, como a lei da primeira referência, como as coisas mais básicas e elementares que nós precisamos aprender a respeito destes campos verdejantes, deste pasto riquíssimo, dessa plantação abundante, dessa terra que mana leite e mel, desse lugar de promessas que são os campos de Boaz. Então ele chega lá e, para ir direto ao assunto, entra um diálogo então ali no versículo 8 e diz assim: então disse Boaz a Ruth, e agora a gente vai com calma, porque as palavras que ele vai dizer são palavras que têm muito significado, muita lição para todos nós. Então, ele começa assim: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo. Que declaração forte é essa? Eu cheguei nos campos de Boaz, eu cheguei na casa do pão, eu cheguei no lugar deste Senhor poderoso, riquíssimo, cheio de autoridade, com muitos servos, e ele vem a mim e fala: olha, a partir de agora, não vá buscar recursos, não vá buscar provisão, não vá buscar nada. Não coloque a sua esperança em outros lugares. Nada, em nenhum outro lugar. Vamos procurar isso tem muitas referências na palavra, mas uma que me vem à mente já é Jeremias capítulo 3. Um texto que eu gosto muito, porque ele fala assim: o meu povo cometeu 2 males. Deixaram a mim o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não podem reter águas. Em outras palavras, eu dou a água que eles precisam, eu sacio toda a sede que eles possam ter num manancial infinito, mas eles resolveram buscar provisão, dessedentar, saciar-se em outras coisas. Eu imagino assim, que deve ser muito triste para o Senhor quando Ele olha para nós, para a sua igreja, para o seu povo, e descobre que há pessoas que entraram nos campos dele, ou entraram na lavoura dele, ouviram ele falar: não vás colher em outro lugar, em outro campo, mas mesmo assim resolve procurar alguma satisfação, alguma provisão, alguma necessidade, algum recurso, e acho que vocês estão entendendo, em outro lugar, que não no Senhor, sendo Ele a fonte. Um outro exemplo, 1 de João, ele fala assim, agora indo para o Novo Testamento, ele diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Quer dizer, vamos abrir esse texto lá de 1 de João. Eu fico preocupado, gente, de correr aqui com o tempo, mas ainda bem que vocês reclamaram da semana passada, falando que foi muito rápido, foi muito corrido. Que bom, dá munição pro pastor. Carga aguenta, não, vai ser rapidinho. 1 de João, capítulo de número 2, versículo 15 em diante. Então ele diz assim, Lari, se você conseguir, você coloca o texto aí pra gente. Ele diz assim: não ameis o mundo,
nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então eu vejo assim, ali, Boaz falando para Ruth exatamente este primeiro princípio. A partir de agora, recursos, alegria, provisão, não vá procurar em outro lugar. Não vá procurar em outro campo. O campo dele é vasto. Somos favorecidos. Quer ver? Você está com a Bíblia aberta, volta lá em Ruth. Só para você entender como ela conhecia muita coisa da palavra de Deus, porque ela vai ali respigar atrás daqueles servos de Boaz, e ela recorre a princípios de Deuteronômio, de Levítico, de promessas de Deus para o estrangeiro, para a viúva, para pobre. E no versículo 2, ela fala assim, capítulo 2, versículo 2. Ruth, a Moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. A palavra favorecer aqui é graça. Aquele que estender a mão sem que eu mereça nada. Depois, quando chega no versículo, a gente vai ler aí, versículo 10, ela fala de novo, graça. No versículo de número 13, graça de novo. No versículo 19, graça novamente. As conversas dela, elas estão sempre muito cheias de conhecimento deste Senhor Boaz, que tem graça na mão dele. Estende a mão àquele que não merece nada. Generosidade, bondade. A gente entende o que é graça, o favor imerecido. Bom, talvez ajude, inclusive, a gente a interpretar esse encontro de Ruth, já que a gente tem um pouco mais de tempo, vocês deram corda para o pastor, como a Márcia falou. Salmo de número 84, que salmo maravilhoso, que a gente conhece bem, que eu acho que interpreta um pouco, traduz um pouco essa questão do não vaza outro campo, né? Tudo que você precisa vai ter aqui. Olha o que o Salmo dos filhos de Coré, ele fala assim, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. E bonito que ele coloca... E olha o versículo 4, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvem-te perpetuamente. Ele coloca os teus altares. Que coisa tremenda, os filhos de Coré aqui, eles sabiam do que estavam falando. Os altares, quais são os altares? O altar é o altar de bronze, é o altar onde é feito o sacrifício, a obra da cruz, mas ele fala os teus altares, porque o outro altar é o do incenso, da adoração. É o lugar onde eu fui acolhido pela misericórdia e pela graça de Deus, e eu respondo com adoração, os teus altares. Então eu fico vendo assim, o Ruth tendo aquele encontro com Boaz, e Boaz dizendo, você chegou na terra da provisão, você chegou na terra do socorro, do sustento, você chegou, tudo que você precisar você vai encontrar. Eu vou cuidar de você. Aliás, há uma interpretação para o que ele está falando, ele está dizendo isso, Ruth, tudo que você precisar você vai encontrar aqui, eu vou cuidar de você, eu vou favorecer você, eu vou tratar bem você, eu vou cuidar de você, ele vai encontrar tudo lá. Então, enquanto ela estivesse ali, nos campos de Boaz, ela estaria protegida, guardada e alimentada. Que consolação para nós isso, saber que nós podemos olhar para o Senhor e encontrar nele este abraço protetor, essa provisão e essa proteção. Repete de novo, pastor, essa parte. Encontrar o que mesmo?
Proteção, alimento, provisão, socorro, tudo, né? Eu lembro, Paulo falava isso, né? Que ele suprirá toda a nossa necessidade em glória, por meio de Cristo Jesus. É isso que ele está falando. Ruth, eu vou suprir toda a sua necessidade agora. Que coisa. E olha, era uma estrangeira que acabou de chegar. Como é que você fala isso para uma pessoa que acabou de chegar? Graça deste Boaz. E aí ele complementa a frase dizendo assim: nem tão pouco passes daqui. Aqui é fácil de entender. Ele está dizendo, para frente você não vai encontrar mais nada. Não tem essa coisa de aqui já deu o que tinha que dar, eu vou procurar mais em outro lugar. Não existe mais profundo, não existe mais alto, não existe mais amplo, não existe mais rico, não existe mais sábio, não existe mais poderoso, não existe nada. Ele é o Senhor de tudo e de todos, infinito, sua provisão é infinita. Não terei falta de coisa alguma. Ele me suprirá em todas as coisas. Aí, versículo de número... continuando aí, versículo 8, ele fala assim, porém, aqui ficarás com as minhas servas. Se a gente lê só assim, ficar junto com as servas, morar aqui junto com a gente, ficar aqui junto com as servas, talvez a gente não tenha a interpretação exata do que ele está dizendo. Parece um texto comum, né? Comum. Como qualquer... Só uma companhia. Olha na sua Bíblia, versículo 8, como ele está falando. Porém, aqui ficarás com as minhas servas. A palavra ficarás aí é a mesma usada que nós já lemos, capítulo de número 1, versículo 14. Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou. Essa é a palavra. Boaz fala assim: Ruth, agora apegue-se às minhas servas. Lembra qual que é a interpretação dessa palavra, apegar-se aqui? É lá de Gênesis. É a mesma palavra traduzida, é a primeira menção dela. Então ali dá o norte, dá a direção para a gente. Gênesis 2, 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se apega à sua mulher, se une à sua mulher, se gruda na sua mulher, se cimenta, torna-se unidos. Se percebe o que Boaz, você fala o que Jesus, o que Boaz está dizendo para Ruth aqui é o seguinte: a partir de agora você se torna um com estes servos. Até brincando, antes eu falei, né? Assim, a gente vai fazer ceia agora. Vamos fazer ceia hoje. Eu já estou com saudade das minhas irmãs. Todos nós. Porque agora seria o momento da gente fazer ceia, porque é uma declaração direta de Boaz para Ruth, do Senhor dos campos verdejantes, dos pastos ricos, desses celeiros riquíssimos, do Senhor de toda essa terra, o dono da casa do pão, o próprio pão da vida, dizendo: agora unam-se, liguem-se, apeguem-se uns aos outros, formem uma aliança, tornem-se um só. Foi a oração de Jesus ao Pai, dizendo: Pai, assim como nós somos um, que eles sejam um, assim como nós somos um. Que declaração, como é fácil de achar Jesus aqui, de identificá-lo aqui. Então, a gente entende que tudo aquilo que vai acontecer de graça, de provisão, de socorro, de proteção, de sustento na vida de Ruth, vai depender dela estar neste corpo, vai depender dela estar aliançada. Você percebe por que o diabo tenta tanto fragmentar, dividir, rachar? Porque lá em Efésios, Paulo fala assim: para que possais compreender junto com todos os santos qual seja... Como completa o versículo? Efésios, capítulo... Já vou dizer qual é o capítulo. Que coisa maravilhosa. Versículo 17, capítulo 3, versículo 17 de Efésios.
se a Larissa conseguir colocar lá correndo, diz assim: e assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos, na verdade a palavra aqui é junto com todos os santos, qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade de conhecer o amor de Cristo, que excede todo a minha versão entendimento. fala união com todos os santos. Em união com todos os santos. É a mesma coisa. Você vê como o que nós estamos lendo aqui é coerente com a palavra de Deus, com a revelação de Jesus, com o plano que Deus tem para nós, com as instruções para a igreja. Então, Deus tem bênçãos para cada um? Tem. Mas Ele tem uma bênção que está relacionada à nossa unidade, à nossa aliança uns com os outros. Por isso que eu falei que era a hora de a gente fazer uma ceia agora aqui. Aqui no versículo 17, ele fala assim, ó: então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele, suas raízes se aprofundarão e em amor os manterão fortes. Olha, Mais legal. muito legal. Em amor nós nos manteremos fortes. Tremendo isso, tremendo. Agora, veja o versículo 9. Então ele continua. As declarações dele para Noemi, para Ruth, são realmente tremendas lições. São as primeiras instruções. Ela acabou de chegar e ele está dando primeiras instruções. Primeiras instruções, então: não vás colher em outros campos, eu tenho tudo que você precisa, eu vou te socorrer, vou te alimentar e proteger, eu vou te amparar, vou abrir caminho, eu vou cuidar de você. Segunda coisa, não pense que você vai encontrar mais em qualquer outro lugar. Não pense. Não se iluda com essa ideia de que mais felicidade, mais alegria, mais provisão em outro lugar. A terceira ideia aqui, então, é unidade. Junte-se, entre em aliança com as minhas servas. E aí ele fala assim, versículo 9: estarás atenta ao campo que cegarem, irás após elas. Não dei ordem aos servos que não te toquem? Quando tiveres sede, olha essa declaração: quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Ele está dizendo basicamente o seguinte: tem outros servos que já vieram antes de você e já tiraram água. Quando você tiver sede, eu já ordenei aos meus servos que eles te deem água. Então, todos nós temos a Bíblia, a Palavra de Deus, como nossa Palavra de Deus. Inspiração, direção, instrução, conselho, consolação, sabedoria, temos na Palavra de Deus. Se você olhar, aqui já tem muitos servos que tiraram muita água. Se a gente for olhar aqui, nós temos Moisés, Abraão, Davi, nós temos Salomão, nós temos os discípulos, nós temos Pedro, Tiago, João, temos Paulo, temos muita coisa. Mas você quer saber de uma coisa? Os servos, ainda muitos servos depois deles, nesses 2000 anos de história da igreja, tiraram também muita água antes de nós. Gente que para tirar essa água deu a própria vida. Eu sei que há muita bobagem, muito livro escrito que não tem sentido, que vai contra, inclusive, as Escrituras, mas o Senhor cuida de nós, Ele vai nos conduzindo para encontrarmos essa água que foi tirada pelos seus servos, às vezes à custa de sua própria vida, mas vai mais longe ainda isso. Eu imagino que tem gente do nosso lado que também tem tirado água e que tem suprido a nós, uns aos outros, nos dias que a gente tem dificuldade. Por isso que às vezes faz tanta falta o nosso ajuntamento. E por que é importante estarmos numa célula? Porque um ao outro ajudou. E ao seu irmão disse: esforça-te. Esforça-te aonde? Na água que eu estou tirando. Na água da vida. Na minha experiência. Então, eu já fui amparado, socorrido, aconselhado, orientado, alertado. Eu já fui disciplinado, já fui discipulado. Eu já fui tratado por Deus através de muitos dos servos. Assim tem que ser. Essa coisa de ficar em casa. Cristo sim, mas igreja não. Eu quero Jesus, mas não quero a igreja, não quero os servos, não quero a comunhão. Ah, porque lá me machuca. Ah, não é que machuca.
Nós todos somos muito falhos, temos muitas dificuldades, muitas inculcações, muitas manias, muitas coisas que a gente acaba... Mas em todas as coisas a gente aprende, né? As Pois boas é. e nas ruins, né? Se nós olharmos, não é assim que a gente acaba aprendendo um com o outro, lapidando, perdoando, conversando, restaurando, a gente se cotovela, a gente se tropeça um no outro, se machuca, mas se a gente entende este plano, este projeto, fica aqui com as minhas servas, se une a elas, bebe a água que os servos estão tirando, então a gente perdoa um ao outro, a gente volta a dar as mãos um ao outro, e a gente começa a beber dessa água que estão tirando uns dos outros. Que bonitas algumas devocionais eu assisti, outras me foram mandadas, acompanhando alguma coisa das devocionais que as células estão fazendo aí. Que riqueza, que riqueza! Tem gente, tem mananciais jorrando dentro da comunidade, gente que tem conhecimento de experimentar, de estar diante do Senhor. Está riquíssimo isso. É comovente realmente ver tudo isso que Deus tem feito. Agora, tem os livros também. A gente pode procurar em livros, que eu entendo às vezes muita preocupação que muitos pastores, nosso pastor tem uma preocupação grande com isso, de que há muito livro de autoajuda, há muito livro de psicologia, usando como referência argumentos bíblicos. Mas tem muita coisa muito boa também, que é palavra pura, que é água pura, extraída realmente. Eu já citei tantas vezes livros que eu li, livros que eu chorava lendo o livro, de como Deus falava comigo através daquele servo lá, que passou por uma experiência para escrever aquilo para mim, às vezes chegar nas minhas mãos depois de anos e anos. Mas aí, continuando, já indo para o final, a reação dela. Deixa eu só reforçar aqui primeiro as palavras de Boaz, né? O ponto A aqui: não vá escolher em outro campo. Muita gente tem feito isso. Não busca no Senhor e acaba indo se alimentar de coisa estragada, coisa duvidosa, incoerente. Depois ele fala assim: não tem um pouco passos adiante. Fica, chegou e fica. Estabelece raízes, como você leu. Lança as raízes. Terceira coisa: una-se, case, faça aliança, cimenta, gruda. Depois a última coisa: bebe das vasilhas, da água que os servos têm tirado. Tem muita coisa para aprendermos uns com os outros. Muita coisa. E aí a reação dela. Então diz assim: então ela, inclinando-se, rosto em terra. Gente, você vai falar assim: mas era Boaz, era um homem. Sim, mas nós estamos vendo uma atitude de adoração de Ruth. Estamos vendo um comportamento dela que é absolutamente natural, para falar a verdade. Para a época era muito natural que as pessoas, no caso dos servos, se prostrassem diante dos seus senhores. É que pra gente hoje é uma coisa fora, imagina, vou me prostrar diante de uma pessoa. Por isso nós estamos encontrando em Boaz a figura de Cristo, né? E como figura de Cristo, eu já falei isso pro Dido, que é um termômetro. Se a pessoa teve realmente este encontro com este grande, poderoso, riquíssimo e Senhor de tudo, de todos esses campos maravilhosos, se a pessoa teve esse encontro, ela adora. E a adoração passa a ser um termômetro. A reação dela, porque, gente, a adoração, ela é uma reação. A adoração é uma reação. Um dos primeiros livros que a gente teve contato, que a gente leu, né? Já comentei isso outras vezes em culto, sobre o poder do louvor. Então, tendo como se o louvor fosse um mecanismo para fazer Deus trabalhar. Como se ele estivesse de braço cruzado, indiferente à minha aflição e à minha necessidade, e então eu começo a louvá-lo, aí ele... Tá bom, vai lá. Vou te socorrer. Como se ele fosse narcisista, eu já falei isso, como se ele precisasse de elogios para daí ele me amar, para daí ele me socorrer. Não é assim, não é assim. O louvor é uma reação.
É uma resposta que eu dou. É um entendimento que eu tive. Uau! Exatamente. Né? Ela entrou naquele campo, ela entrou em contato com aquele Senhor, ela viu a misericórdia que ele teve, a mão estendida, a graça derramada, a abundância que ele abriu para ela. A gente vai ver depois o como ele foi abundante. Ela colheu em um dia provisão para 10 dias, em um dia. Ela colheu provisão para 10 dias. Senhor, um dia nos teus atos vale mais do que 1000. É ela ali naqueles campos. Então a reação é natural. Ela se prostra, ela adora, mas é uma reação, é uma resposta. Todas as vezes que o Senhor estende a mão para mim, todas as vezes que Ele mostra a sua graça, todas as vezes que Ele mostra o seu poder, sua misericórdia, sua bondade, todas as vezes que Ele olha para mim com um olhar de misericórdia, que perdoa meus pecados, eu não tenho outra reação. Eu o adoro, eu me prostro, eu o louvo por quem Ele é, não para que Ele seja, para que Ele faça, para que Ele estenda a mão. Eu consigo alguma coisa. Como se eu fosse manipular Ele, como se eu fosse, sabe? Porque Para, né, Virgínia? Para com isso. Isso é uma conversa humana. É humano isso. Isso é o filho que chega pro pai e fala assim, pra mãe, né? Mãe, você tá tão bonita hoje. É, né? Você não sei o que vai, pede o que você está querendo pedir Dá a logo. carteira. Você quer? Ou sei lá, qualquer coisa. Então, ela se prostra ali com o rosto em terra e lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Ela está perplexa. Eu acabei de chegar, eu não faço parte do corpo, não sei nada a teu respeito, eu não te conheço, não conheço os servos. Como é que o Senhor olha para mim, se importa comigo? O que ela está falando aqui é justamente isso. Como é que eu, sendo quem eu sou, o Senhor se importa comigo? Como é que eu, conhecendo os meus pecados, é que às vezes nós achamos que nós somos umas pérolas dentro do reino de Deus, dentro da igreja. Nós só somos diamantes, nós somos tesouros. Deus tem que me agradecer por eu estar na igreja dele. Mas não, ela sabe quem ela é. Coloca Ela um não espelho tinha- na tua alma e analisa você mesmo. né? Ela não tinha direito nenhum. Ela não tinha direito nenhum. E ele olha para ela. Então ela nessa atitude de adoração, uma resposta que eu acho que é o coração transbordando que ela tem ali diante dele. E é a primeira lição ali de adoração. Esse deslumbre, essa perplexidade do contato com o Senhor ali, com Boaz. E aí a resposta dela é exatamente essa aqui. Como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Irmãos, eu acho que a gente vai parar por aqui, porque os princípios foram colocados. A resposta também, mais ou menos, guiando a nossa vida. A adoração. A adoração. Já é suficiente para a gente orar agora, mas tem que colocar uma avaliação no nosso coração. Lembra, nós estamos falando sobre primeiros passos. Éramos estrangeiros, inimigos, distantes de Deus, mas agora pelo seu sangue chegamos perto. Agora junto com todos os santos vamos conhecer o amor de Deus, o amor de Cristo que excede o entendimento, conhecer a altura, a largura, a profundidade, essa extensão desse amor, esse lugar riquíssimo, né? Um dia nos teus atos vale mais do que 1000, toda a provisão que Ele promete para nós, mas Ele fala assim, não passes daqui, busque tudo que você precisa aqui em mim. E ela se prostra e adora. A música que me vem à cabeça é uma música já antiga, em que o cantor, o compositor dizia assim: tu és soberano sobre a terra e sobre os céus, o Senhor é tremendo. E ele fala assim: e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo. Que coisa! É a Ruth cantando. É a Ruth ali. Tenho certeza que essa música foi inspirada em alguma referência desse tipo, assim. Ela se deparando com aquele homem cheio de autoridade, riquíssimo, senhor de tudo aquilo lá, e que resolve estender a mão para ela, e com graça, com graça. Que o Senhor estenda a mão para você também, para nós, com essa graça,
e que isso chegue aos nossos ouvidos e ao nosso coração transbordante. Não vá colher em outro campo. Não passe adiante. Aqui tem água, aqui tem provisão. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Antes da gente cantar, vamos orar? Pai, eu sei que nós podemos olhar para as Escrituras simplesmente como livros históricos, como livros de poesias, de inspirações, para versículos, para textos, mas nós podemos olhar para as Escrituras como o Senhor Jesus disse para nós olharmos. As Escrituras testificando a respeito dele. E quando nós olhamos aqui para este Boaz, nós tivemos este Senhor cheio de glória, poder e autoridade, riquíssimo, dono de todos os campos, de toda a provisão, e olhando para cada um de nós, dizendo: não vá colher em outro lugar, não ame o mundo, não me deixe manancial de águas vivas para ir cavar, buscar água, buscar provisão em outros lugares. As vasilhas aqui estão cheias de água pura, há muitas vasilhas. E eu creio nisso, Senhor, que nós estamos num relacionamento dentro de igreja, de gente que te ama profundamente, gente que te teme, gente que te adora, gente que se curva diante do Senhor, aos quais o Senhor tem dado água pura, o Senhor tem dado, meu Deus, revelação, direção, sabedoria, inspiração, tem dado, Senhor, todo sustento, toda provisão, toda bênção celestial, espiritual nas regiões celestiais, como nós oramos aqui no começo. Então, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu já oro agora, não só por cada um que está aqui participando deste culto nosso, Senhor, nas casas, aqui na minha casa, mas eu oro pelas células, porque nas nossas células, Senhor, tem gente com tanta vasilha, com tanta água, com tanta coisa para saciar, que as nossas células sejam realmente lugares de saciar sede, lugares de encontrar cura e consolação, que as nossas células sejam lugares, meu Deus, das alianças, de andarmos, meu Deus, apegados, unidos, grudados uns nos outros, que as nossas células sejam lugares de socorro. E se alguém foi ferido, se alguém se sentiu magoado, que em nome do Senhor Jesus supere isso, avance, passe por cima, supere as dificuldades, haja perdão, consolação, haja diálogo, haja conserto, mas que a igreja, Senhor, ande em unidade, que nisso, meu Deus, o inimigo não tenha proveito, não tenha vitória, não tenha, Senhor, vantagem nisso, mas que todas as armadilhas dele tentando fragmentar, ferir e separar pessoas sejam lançadas por terra, em nome do Senhor Jesus. E que mesmo distantes, Pai, mesmo espalhados pelas nossas casas, ainda quando o Senhor olhar para nós, o Senhor encontre essa igreja unida, apegados uns aos outros, para a glória do Teu nome. Pai, eu te peço de novo, em nome do Senhor Jesus, que ao olhar para nós, o Senhor encontre uma igreja apaixonada que te adora, Senhor, que te ama profundamente e te adora, em nome do Senhor Jesus. Assim seja, Senhor, assim seja. Se por acaso você não está numa célula, ou se por algum motivo você se afastou de uma célula, não fique assim. Hoje não é a noite de ceia e a gente nem vai conseguir fazer a ceia, nós unidos assim, mas pegue essa ordem, essa instrução de Boaz e conserte isso, resolva isso, conserte no seu coração. Às vezes a gente não precisa nem lavar roupa suja, a gente tem só que resolver isso no nosso coração e seguir adiante. São os campos dele, é o lugar onde nós temos que estar apegados uns aos outros. Mas que você, em nome do Senhor Jesus, se não está em célula, manda o seu contato, entre em contato pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Instagram, de alguma forma, não sei, lá a gente consegue colocar um número, alguma coisa aí, para a gente manter esse contato e você vir participar de uma célula ou voltar para uma célula. Faça isso, em nome de Jesus, nós mantemos a nossa unidade. Nós temos, agora nessa semana, está quase tudo já acertadinho, mas a nossa live de terça-feira, que é o nosso café,
o que Deus faz, né? Estamos relembrando a misericórdia de Deus que se renova a cada manhã, aquilo que Ele faz. Teremos uma participação tão especial, está tudo já acertadinho já, mas aguarde, você vai receber as notícias aí. Tá não vai grande... contar, Virgílio? Não vou contar não. Posso contar para eles? Não contar não. Deixa eu contar. Vamos fechar. Conta só para mim então. Não, vamos confirmar direitinho, tudo certinho, daí eu passo. Vocês vão ficar ligados nas redes sociais. Se a gente conseguir resposta agora à noite ainda, a Larissa já compartilha hoje à noite. Vamos cantar e a gente se despede. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. Obrigado pelos irmãos que me socorrem, pelo Wagner, a Lana, o Joaquim, a Larissa, Senhor, que tem me socorrido tanto esses dias. Pai amado, obrigado, Senhor, por essa igreja tão amorosa, que tem demonstrado tanta unidade, comunhão, tanta aliança, tanto comprometimento uns com os outros. Pai, nós como igreja, Senhor, levantamos um clamor pelos dias que nós vivemos. Já não é mais como cidade, já não é mais como país, pelos dias que nós vivemos como mundo. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia desta terra. Tua palavra diz que se nós, teu povo, nos humilhássemos, orássemos, nos desviássemos dos nossos maus caminhos e orássemos a Ti, Senhor, o Senhor dos céus ouviria a nossa oração e viria e sararia a nossa terra. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, faz isso, Senhor. Sara a nossa terra, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Perdoa-nos, perdoa nossos pecados, transgressões, perdoa a nossa insensibilidade, dificuldade de ouvir a Tua voz, ajusta nossos caminhos, destrava os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, revela-nos o Teu Filho Jesus, a Sua plenitude, glória, majestade, transforma-nos em apaixonados adoradores pelo Senhor. Fortalece, Senhor, a congregação dos santos, o clamor em unidade,
os valores, os princípios da tua igreja, Senhor. E que o Senhor, meu Deus, venha como um socorro, provisão para aqueles que precisam neste momento encontrar estes campos de Boaz. Em nome do Senhor Jesus, tenha misericórdia, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu lembrei de Pedro, né? Quando Jesus começa a se apresentar, já está se mostrando há um tempo, falando do Pai, Ele é o enviado, Ele é o pão da vida, e Ele revelando aquilo, e quando Ele faz aquele discurso falando sobre aliança, né? Comer a minha carne, beber o meu sangue, e aí algumas pessoas começam a abandoná-lo, e Ele vira para os seus discípulos e fala assim: vocês também querem me deixar? E Pedro fala assim: Senhor, para onde nós iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Eu vi ali Ruth de novo ouvindo de Boaz, né? Não vais colher em outro campo, nem passe adiante. E é isso mesmo, Senhor, para onde nós iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Em nome de Jesus. Beijo para vocês. Continuamos orando na expectativa de nos encontrarmos de novo. Vai ser um tal de abraçar. Obrigado, gente. Um beijão para vocês. Beijo. Até já. Até já. Nos veremos em breve. Terça-feira na live.